Hello guys, let's talk about letter of credit, shall we? Okay, so let's start with a basic vocabulary, okay? So, letter of credit, it's an instrument of credit, okay, basically, and it's a way of an international payment. So, carta de crédito, and it demands an issuing bank, we're going to call banco emissor. Banco emissor está sempre no país do importador. É o banco do importador. It sometimes, not always, demands a confirming bank, um banco confirmador, que vai confirmar o crédito. It demands also, requires an advising bank, o banco avisador, ou banco notificador, que é o banco do exportador. Ele está sempre no país do exportador. The negotiating bank, que é o banco negociador. O negotiating bank, ele pode até ser o mesmo do advising bank. Ele é um banco de momento diferente. Né? E nós temos os agentes, applicant e beneficiary. Applicant, o proponente do crédito, é quem pede o crédito, que neste caso, no caso, é o importador, porque ele precisa do crédito para comprar mercadoria. E o beneficiary, o beneficiário, por que ele é o beneficiário? O exportador é beneficiário? Porque é ele que vai se beneficiar de quem conseguiu o crédito, porque se o importador não consegue o crédito, ele não vai fazer a venda, porque o importador não vai ter dinheiro e ele não consegue fazer a venda. Então, ele se beneficia, recebe o dinheiro da venda. Muito bem. Então, let's continue to our letter of credit. Ok? A nossa carta de crédito e agora nós faremos o fluxo. So, the exporter sends the confirmation or pro forma invoice to the importer. Okay? I had an arrow hanging over there. The importer, if necessary, asks the Syscomex to an import license, and the Syscomex grants the import license to the import. The importer goes to his bank to open a letter of credit, okay, to ask for a credit, to a local bank, to his bank, to ask for a credit. The issuing bank sometimes has to confirm this credit. Let's suppose this is a small bank, okay, let's suppose the exporter doesn't know the importer, doesn't know this bank, or needs to be reassured, needs to o que ele precisa, né? Então vamos retomar esse fluxo aqui agora em português. O exportador manda a documentação ou a confirmação, a fatura pro forma para o importador, quando necessário, dependendo do produto, precisa de uma autorização de importação. O importador, ele vai até o seu banco, né, o banco onde ele poderia ter crédito, né, onde conhecem ele, e abre uma carta de crédito. Ele é o proponente do crédito, o nome dele na carta de crédito é applicant. E esse banco, às vezes um banco local, um banco não é nacional, né, não é internacional, às vezes é uma prerrogativa do exportador exigir ou não o confirming bank. Então, essa figura aqui, ela pode existir ou não, esse banco, confirming bank. The issuing bank sometimes has to be confirmed or not. Sends the documents. What documents? Que o applicant, que o proponente, ele tem solidez para pagar essa dívida, né, da compra que ele vai fazer. Bom, the confirming bank sends the documents to the advising bank. Então, vocês se lembram do advising bank, o banco avisador, que é o banco notificador
que fica no país do exportador. E ele é que notifica o exportador fecha o Forex com ele. Então, ele avisa, there's a credit on the exporter's behalf. Tem um crédito no seu nome. Então, estando tudo ok com a documentação com o importador, ele confirmando, não, sim, tudo bem. Por quê? O issuing bank diz, sim, esse importador tem como pagar, ele tem crédito. E também o confirming bank, ele confirma que em o importador não conseguindo pagar, o issuing bank tem como cobrir essa dívida. O confirming bank também está assumindo essa dívida também junto com o issuing bank, com o banco emissor, conforme está lá no nosso vocabulário. Confirming bank, o banco confirmador, envia essa notificação para o advising bank, o advising bank informa então o exporter. There's a credit on your behalf. Avisa o exportador que tem um crédito em nome dele. Aí o exportador então pode enviar a carga e quando ele envia, ele tem os documentos em mãos. Com os documentos em mãos, então ele pode enviar all the shipping documents. What are the shipping documents? The bill of lading, the packing list, the certificate of origin, certificate of quality, etc. Toda aquela lista de documentos obrigatórios e alguns opcionais. Mas para quem que ele vai enviar esse documento? Toda essa documentação precisa ser checada. Checada por quem? By the bank. Bom, why does he go to the negotiating bank? Ele pode simplesmente esperar o crédito, esperar o importador pagar o seu crédito, né, para ele receber, mas por quê? Ele pode negociar os seus papéis, ele estando com essa documentação, ele pode antecipar esse pagamento. Então, the exporter goes to the negotiating bank. Não é um banco específico, é um momento em que ele vai fazer uma negociação. Por isso, o banco, neste momento, tem esse nome, Negotiating Bank, que pode ser o próprio banco dele, Advising Bank, ou outro banco. Aí é o momento em que ele vai negociar as melhores taxas, os melhores preços, por quem vai pagar mais por esses documentos que ele tem, que na verdade não são os documentos, é a carga, né? Ele vendeu, na verdade ele vendeu um produto e ele vai receber um dinheiro, mas ele vai receber um dinheiro no prazo que ele vendeu, 30, 60, 90 days. Quem está disposto a pagar mais por isso? Né? Quem vai pagar as melhores taxas? Quem tem as melhores taxas para ele? E aí ele negocia essa documentação e o que acontece aqui? The banks intermediate the negotiations. Então, os bancos são fiadores aqui do exporter and importer. Tanto o issuing bank, o confirming bank, de certa forma, por validarem, né, os documentos do importador, eles estão garantindo o pagamento do importador, e o negotiating bank, por analisar também aqui os documentos do exportador, estão, antes, né, de pagar o exportador, estão garantindo que os documentos estão corretos. Então, o importador não vai ter nenhum problema ali na alfândega para retirar a carga. Ou seja, the risks for the exporter and for the importer are diminished. Eles são minimizados, são diminuídos por conta dessa intermediação dos bancos. Mas isso tem um custo. Então, it's a type of expensive international payment. Né? Nós vimos lá no começo, tanto o Open Account Trading quanto o Advanced Payment é um tipo de um pagamento internacional
mais barato, porque não tem essa intermediação. Risky, arriscado, but cheaper, mas mais barato. O letter of credit e o draft on credit e o draft at sight são tipos de pagamento more expensive, mais caros, e mais confiáveis, né? Então, tem esse balanço aí a ser feito quando o exportador e o importador forem fazer negócios. Então, aqui, para fecharmos o nosso ciclo, o Negotiating Bank, em posse dos documentos que foram negociados, manda a documentação para o Issuing Bank, para o banco emissor, que é o banco que emitiu, né, o crédito, e libera essa documentação para o importador que fará o desembaraço da carga, que é o Cargo Clearance. The importer is going to clear the cargo. Ele vai nacionalizar a carga, ele vai liberar a carga com os documentos. Então, a carga estando liberada para o importer, qual foi o ciclo feito? Vamos voltar aqui para refazer rapidamente. The exporter sends a confirmation to the importer gets the import license, the importer applies, né? Ele é um applicant porque ele apply. A student apply for a scholarship, apply for a school. Então, ele propõe, ele é o proponente de uma carta de crédito. He applies for a letter of credit in an issuing bank, num banco emissor. The issuing bank issues the letter of credit, and if necessary, se o exportador exige, então ele precisa de um conforming bank, que até pode ser o mesmo banco, inclusive, ou que é um double check. São outras pessoas que vão conferir o trabalho e que vão ratificar, então, esse serviço com mais documentação, ou um outro banco para poder dar esse aporte, né, e esse suporte. The conforming bank advises sends the information to the advising bank. The advising bank advises the exporter. Então, existe um crédito aqui no seu nome. There is a credit on your behalf, em seu nome. The exporter sends the cargo. Apenas enviando a carga, ele tem the shipping documents, que são os documentos obrigatórios, bill of lading, certificate of origin, packing list, and others. And then he has to negotiate the papers. Aqui é que os papéis serão negociados e o banco vai conferir tudo. And when everything is okay, then the exporter gets the money and sends the papers, the shipping papers, to the issuing bank. The issuing bank gives the paper to the importer gets the cargo, okay, clears the cargo, and goes back to the issuing bank at the maturity date, quando vence o prazo para retirar a carga. Então, esse é o pagamento internacional e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!